Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta celebração aqui na nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o nosso vídeo, compartilhando com seus amigos e familiares, para que a evangelização alcance os confins da terra. E também convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações. Assim você receberá a nossa missa diariamente, você receberá as nossas meditações, lembretes. Hoje nós celebramos a sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Curando-nos da cobiça, assumamos a saúde de Jesus no serviço solidário em favor do próximo. Salve, ó cruz libertadora. Salve, ó cruz libertadora. Estas mãos com que erguestes os caídos, que tiraram as amarras do oprimido, amarradas nesta cruz pela maldade, vão ao mundo devolver a liberdade. Salve, ó cruz libertadora. Salve, ó cruz libertadora. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recorda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme à piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito do desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para o qual foste chamado, e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos lhe circunda? Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje nos traz como uma mensagem central a questão do despreendimento daquilo que nós temos. Um dos pecados mais cometidos pela humanidade em todos os setores da vida, sem dúvida, é a cobiça. De um lado, eu querer ter aquilo que não me pertence, aquilo da qual eu não tenha direito, da qual eu não tenho nem razão para querer ter, e de outro lado, por querer ter mais e acumular uma eterna avareza. O que São Paulo fala aqui para Timóteo, basicamente, é aquele ditado popular que nós dizemos que caixão não tem gaveta, onde o maior tesouro, vamos dizer assim, a maior beleza e riqueza que um cristão pode possuir é combater o combate da fé, conquistar a vida eterna, procurar a justiça, a piedade e a fé. As convenções humanas, aquelas que nós criamos para a divisão de bens, para quem tem o direito do quê, para Deus não importa. Isso, como eu falei, é a convenção simplesmente humana, para o qual nós usamos para uma convivência melhor com as nossas leis e regras. Para Deus é mais importante o que nós temos no coração, é mais importante aquilo que nós cultivamos dentro de nós. É a partir do lucro que não traz piedade, que não traz amor, mas sim privações, insultos e tudo mais, que obceca o homem pelo orgulho, é o que faz com que ele seja cada vez mais condenado. Veja, Deus em nenhum momento olha para a questão de quantidade, mas de qualidade. Não, o que Deus não está querendo dizer é que você não possa ser rico. Deus não está condenando a riqueza monetária. Ele está dizendo o quê? Você pode ter o quanto bem você quiser e qual for o seu direito. O que vai importar é o que você faz com isso. Geralmente, quem tem muito é aquele que cada vez mais quer mais. Cada vez mais está insatisfeito. Cada vez mais se orgulha e diz que tem poder. E nada disso são coisas que fazem com que o cristão tenha uma chance da vida eterna, porque aquilo que Deus nos dá, essa administração de bens terrenos que Deus nos dá, é momentânea, é limitada, é temporal. Quando o apóstolo fala que tendo alimento e vestuário nós devemos ficar satisfeitos, não é que Deus também quer pensar que a gente tem que viver com o mínimo, na pobreza e paupérrimo. Não. Deus quer que com o pouco que nós temos, que é suficiente para a nossa vida, nós devemos nos alegrar. Não precisar querer coisas grandes e extraordinárias, mas aprender a reconhecer que tendo Deus no coração já basta. Deus é aquele que pode ser e deve, melhor dizendo, deve ser a herança maior que o cristão pode ter. Olha só o Evangelho. Aqui mostra que Jesus ia com os apóstolos pelos povoados e algumas mulheres o seguiam. Veja, as mulheres
até mesmo na nossa realidade de hoje, conquistaram direitos há pouco tempo, não é algo tão longínquo assim. Naquela época a mulher também não tinha muita voz, muitas vezes. Algumas eram atormentadas de espíritos maus, doenças, mas pelo pouco que elas tinham, elas colocavam em comum. Elas ajudavam Jesus e os discípulos com o que elas podiam. Às vezes, não é dar quantidade monetária, às vezes é dar uma palavra de amor, de misericórdia, às vezes até o tempo de ouvir, o tempo de acolher, o tempo de amar. Ora, a docilidade do cristão está justamente em fazer aquilo que o Senhor propõe. Que o coração do homem seja aberto ao outro, à necessidade do outro. Cada um, na caridade, deve de doar para o outro aquilo que pode, na condição que pode. Ou seja, o homem tem que estar aberto a doar ao outro o que possui de mais belo. Na maioria das vezes, como eu falei, não precisa ser nada em dinheiro. Um amor, uma caridade. Ou como Pedro e João falaram àquele paralítico no templo: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Vamos pedir que o Senhor então nos torne cada vez mais desapegados, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, afaste de nós a cobiça, afaste de nós a ganância e faça com que nós tenhamos o espírito do desprendimento, para que nós saibamos realmente acumular no nosso coração o verdadeiro tesouro que é Jesus, o verdadeiro tesouro que é a vida eterna, promessa do próprio Deus. Vamos rezar? Pai bondoso, pela palavra vós nos mostrastes o caminho. Para termos força de praticá-la, a vós suplicamos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai à Igreja exterminar em si a cobiça, raiz de todos os males. Rezemos, Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai a nós, peregrinos de esperança, estarmos no mundo a construir fraternidade, mas não sermos no mundo que com os seus bens não nos satisfaz. Rezemos, Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai-nos viver vossa divina saúde na cruz, no amor, no serviço aos irmãos e irmãs. Rezemos, Senhor nosso Deus, ouvi-nos.
Sejam de vosso agrado, Senhor Deus, as preces que confiantes vos apresentamos, e dai ao nosso tempo e nossa vida vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Foi preciso ao Senhor para entrar na sua glória, ser na cruz crucificado e dar-nos o caminho da vitória. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa
que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade, e a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete de Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cristo. Nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo. Nele está a vida e a ressurreição, nele a esperança de libertação. E todos os povos te louvem, Senhor. Que todos os povos te cantem louvor. Ninguém pode se orgulhar a não ser nisto. Nos orgulhamos na cruz de Jesus Cristo. Nele está a vida e a ressurreição, nele a esperança de libertação. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça, eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após, nós te saudamos a Deus e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe,